Muito bem, estamos começando mais uma entrevista do Esporte por Esporte. Estou hoje com o Harley Rodrigues e com um convidado especial, o Paulo Roberto Jamelli, que, claro, o torcedor santista e do futebol em geral, né, lembra como principalmente o santista como jogador do Santos Futebol Clube e também depois como gerente de futebol do Santos em 2010, um ano emblemático, importantíssimo aí na história do Peixe. E também, claro, o Jamelli que jogou pela seleção brasileira, jogador que jogou na Europa, jogador que fez boa passagem, aliás, diga-se, no futebol europeu, principalmente na Espanha. No caso, agora, a conversa é outra. Vamos falar com o Jamelli por causa do basquete. O basquete é que o Santos agora vai ter aí uma participação e o Jamelli é a pessoa responsável por isso. Antes só quero dar aí o primeiro olá do Harley Rodrigues. Tudo certo, Harley? Muito legal falar de basquete. Você, então, que adora, é um prato cheio. Sem dúvida, Rony, sem dúvida alguma. É um prato cheio. Um grande abraço para você, um grande abraço para o Jameli. Obrigado por estar aqui com a gente. Sem sombra de dúvidas, a gente vai ter uma oportunidade aí para comentar sobre a NBB, sobre o Santos Futebol Clube, sobre basquetebol. Vai ser muito legal, vai ser muito interessante. Muito bem, Jameli. Queria que primeiro saber exatamente qual a sua função, qual o seu papel nessa parceria que o Santos tem com a entidade, com a empresa, no caso. Você vai explicar direitinho para que o Santos passe aí a estar no novo Basquete Brasil, o NBB. Bom, boa noite, Vonei, boa noite, Harley, boa noite a todo mundo. É sempre bom estar conversando com vocês, né, e estar participando do programa. E a bola mudou de cor, né? A bola mudou de tamanho. A bola é laranja agora, mas a ideia, o DNA que eu tenho e o DNA do Santos, acho que é o mesmo, né? De botar a bola para a rede, né? Continua-se a rede, só que a rede também mudou de tamanho, de formato e tudo mais. De fazer gol, a gente agora está empenhado em fazer cesta. Mas o projeto do Santos Mob Dicks, né? É um projeto que... Primeiro eu já vou fazer um jabá, né, meu? Quem quiser seguir, @SantosBasquete no Instagram, seguir lá para saber mais informações. A gente lançou o Instagram essa semana. E para falar um pouco do projeto do Santos Mob Dicks, é um projeto grande, é um projeto a longo prazo. A gente espera ser um projeto sustentável e deixar um legado não só para o Santos Futebol Clube, que está voltando, né, com o basquete. O Santos Futebol Clube está voltando agora com o basquete, depois de alguns anos longe, mas voltar a ter essa relação, né, entre o Santos Futebol Clube e uma outra modalidade, né? A gente sabe que o basquete em Santos sempre foi muito forte, né? Sempre teve uma tradição, não só em Santos, na Baixada toda, né? Tanto no masculino como no feminino. Então a gente tem como referência, né, o grande clube da Baixada Santista é o Inter, né, como referência de categorias de base, de jogadores que saem da Baixada e vão jogar em outros lugares. Então o projeto do Santos Mob Dicks é um projeto que engloba a NBB, né? A gente pensa em ter um time na NBB, se tudo correr bem, esse ano ainda. A gente já falou com a prefeitura, já falou com a NBB, já falou com a Federação Paulista. A gente tem alguns patrocinadores que estão junto com a gente também. Então a ideia é jogar o Campeonato Paulista. É que esse ano está tudo muito confuso, né? Porque a pandemia aí tira todo o calendário, a gente não sabe se pode jogar, se não vai poder jogar. Então nem o Campeonato Paulista ainda está acertado, né? Se vai ter, quem vai participar e tudo mais. Mas se tudo correr bem, o cronograma é jogar o Campeonato Paulista, depois jogar a NBB, e nesse meio tempo formar um time de 3 contra 3, formar um time feminino, formar um time de cadeirante. A gente conhece várias instituições, né, que fazem um trabalho do basquete, tanto no feminino com as meninas, tanto no masculino com comunidades também, projetos sociais que tem aí em Santos. Então, o projeto Santos Mob Dicks engloba tudo isso, né? E, claro, o grande desafio que vai trazer, né, visibilidade para todas essas outras coisas que a gente está falando é o time do Santos jogar o NBB. Jameli, a gente sabe, eu, por exemplo, eu gosto demais de basquete, muito mesmo. Tenho vários amigos dentro do basquete, principalmente aqui da cidade, e vejo que a cidade de Santos tem sim, como você falou, essa identidade muito grande com a modalidade. Porém, quando veio a notícia no ano passado da parceria, né, no momento em que o presidente era o Orlando Rolo,
Me assustou, digamos assim, pela situação financeira do Santos, os valores, né, que foram falados, né, dos 4 milhões e o Santos numa situação financeira extremamente delicada. Naquele momento, o presidente, né, o Orlando Rolo, ele garantiu que iriam existir esses 4 milhões na virada do ano para que você, né, no caso, a entidade, né, e essa parceria pudesse realmente sair do papel e ir para a prática? Bom, primeiro tem que deixar bem claro que esses valores não são reais, né? Não é verdade. Eu não posso falar os valores porque no nosso contrato tem um contrato de sigilo e confidencialidade e a gente, como profissional do esporte, não pode vazar essas informações. Se eu vazar essa informação, eu tenho até uma multa no contrato. Então, primeira coisa falando, esses valores não são reais, né? O contrato antigo foi um contrato, o antigo, né? Vamos falar original, né? Não o antigo. O contrato original era um contrato que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, foi aprovado pelo Comitê de Gestão, passou pelo orçamento. O Estatuto do Santos tem uma cláusula, né, uma regra, uma norma, não sei como pode chamar, que tem que destinar 1% do orçamento do clube naquele ano para esportes olímpicos, né? Então, o contrato anterior, que foi assinado por Orlando Rolo, ele estava totalmente legal, totalmente legítimo, transparente, sem nenhum problema. Eu seria o primeiro, né, a não entrar num negócio desse se eu pensasse ou se eu entendesse que fosse lesar, né, o Santos, porque concordo com você, o Santos está passando por uma dificuldade financeira que não é culpa nem do Orlando Rolo, nem do Rueda, e nem dos torcedores do Santos, é das outras gestões que foram deixando acumulado, e realmente o Santos está com uma dificuldade de até ter uma proibição de contratar jogador na FIFA, né? Então, acho que não é uma prioridade no momento fazer um time de basquete, né? Se tivesse um problema de fluxo de caixa, tudo. E foi o que a gente conversou, né? O presidente Rueda falou, eu entrei em contato com ele, a gente falou, olha, ele falou para mim, Jamel, eu tenho um problema, o Rueda, por sinal, ele em 2018, esse projeto vem de 2018, né? Em 2018, eu tinha, através da minha empresa, que é a Associação Ponto Positivo, que é uma empresa, não é uma ONG, porque a gente não conseguiu ser ONG ainda, tem que passar por trâmites para ser uma ONG, mas a gente é uma associação sem fins lucrativos e que a gente faz outros trabalhos também. E em 2018, a gente tinha um patrocinador, o Halley vai saber, a Tint Seg, que depois foi para o Flamengo, né? A gente tinha um patrocinador que ia ser o patrocinador master, ia bancar o projeto, e o presidente Pérez, na época, não quis, né, fazer esse time de basquete, e a gente passou essa oportunidade aí, e isso já vem rolando faz muito tempo. Então, o presidente Rueda agora, né, a gente conversou, ele falou, olha, Jamel, infelizmente não dá para eu cumprir, né, o que a gente tinha combinado, vamos fazer um outro modelo de negócio. E a gente fez um outro modelo de negócio, né? Então, no começo era assim, o Santos ia ser o patrocinador master, o Santos Futebol Clube ia ser o patrocinador master, e daí, nos anos seguintes, com o projeto andando, o Santos ia recuperar esse primeiro investimento. O que a gente fez? A gente saiu até algumas notícias aí dizendo que o presidente Rueda diminuiu 90% do contrato e não sei e tal. Não foi 90%, foi 100%, porque a gente mudou o jeito de ser o contrato. Então, o Santos hoje já não é mais o investidor, não é mais o patrocinador master, porque esse modelo acontece no Corinthians, acontece no Flamengo, acontece no Palmeiras. O Palmeiras tinha um time e parou exatamente por isso, porque eles cortaram. O São Paulo tem esse modelo hoje. Então, era o mesmo modelo que os times de camisa, né, os times grandes, os times do futebol fazem no basquete. E a gente conversou e o Santos deixou de ser o patrocinador master e entrou no projeto como um parceiro. Então, hoje, o Santos e o departamento tem até uma reunião marcada para a semana que vem com o Frazão, que é o diretor de marketing do Santos, para a gente viabilizar isso com o comercial do Santos, porque para trazer esse patrocínio de fora, uma empresa privada ou algumas empresas privadas entrarem no projeto com patrocínio e o Santos, por uma parte que seria o dono do negócio, não vai ser mais o dono do negócio. Ele vai ter uma porcentagem nessa captação de patrocínio, né? Então, se o patrocínio vier pelo Santos, fica uma parte para o Santos. Se vier pela Ponto Positivo, fica uma parte para Ponto Positivo e é dividido entre Santos e Ponto Positivo. Depende de quem traz o patrocinador. É um modelo de negócio diferente, né? É um modelo de negócio que, para o Santos, se as coisas andarem bem, a gente fizer bem feito,
pode trazer até receita para o Santos, para o futebol, né? Porque nessa captação de patrocínio, nessa divisão de comissões aí que vai ter, o Santos pode ter lucro até com o projeto, que era o que tinha no projeto antigo. Só que agora a gente necessita de um aporte de fora, coisa que não tinha antes. O que acontece? O risco que a gente tem é que, por causa da pandemia, por causa dos problemas de patrocínio das empresas e tal, a gente não consiga chegar num número que seja um número que a NBB tem um caderno de encargos, que você tem que ter uma garantia financeira para jogar, uma garantia técnica para jogar, você tem que ter uma garantia de estrutura, que nem a quadra tem que ser padrão NBB, piso flutuante, tudo. As tabelas tem que ser aquelas tabelas que todos os jogos da NBB são iguais, o placar tem que ser assim, tem que ter um ginásio para X pessoas, você tem que ter uma série de fatores, que um deles é o financeiro, e se a gente não chegar, e o financeiro, entenda-se bem, não é que você ter esse dinheiro na conta. O financeiro é você ter, imagina, eu tenho um contrato com Esporte por Esporte, de patrocínio, e aquele valor daquele contrato vale como uma garantia para a NBB que esse clube vai ter um orçamento para poder fazer um time competitivo, um time do nível da NBB. Então, o risco desse novo projeto é a gente não conseguir essa verba, né, esse orçamento, e a gente ter que adiar por um ano jogar NBB. Não que impeça da gente ter o feminino, a gente ter a base lá do Inter, que já tem um acordo firmado com eles, a gente ter o cadeirante, a gente ter o 3 contra 3. Vai depender do nosso trabalho, da nossa competência de trazer os patrocinadores e chegar nesse número para poder fazer tudo, né? Halley. Posso perguntar, Vônei? Claro. Vamos lá. Jameli, primeiramente, obrigado, né, por estar aqui com a gente. Quero te parabenizar pela iniciativa. Acho espetacular que o Santos esteja associado ao NBB. Valoriza o clube, valoriza a competição, valoriza o esporte. Eu acho que é bom para todos os lados. Mas, cobrindo o NBB há muito tempo, Jameli, o que eu reparo é que, com o profissionalismo, também veio a questão do custo. Hoje, se fazer basquetebol no Brasil é caro, né? Uma modalidade de alto rendimento, como é o basquetebol no NBB, é caro. Para a gente ter uma base de valores, né? Conversando com alguns dirigentes, eles me falaram que hoje, se você aportar 4 milhões de reais por uma temporada do NBB, você vai brigar do meio da tabela para baixo, porque os aportes, por exemplo, da equipe do Flamengo, que é muito pesado, são muito superiores a essa quantia. Então, já que a gente está abordando esse papo do financeiro, eu queria que você se aprofundasse um pouquinho mais. Qual que é o orçamento que você planeja ter? Né? Porque as informações que a gente tinha antes é que o Santos iria aportar, agora você já deixou bem claro que não é isso, né? Que os patrocinadores é que virão aportar e o Santos cederá a sua imagem, né? Mas com qual valor de orçamento você planeja trabalhar para que o Santos, de fato, esteja no NBB nesta temporada? Você imagina quantos milhões seria o suficiente para que o Santos participe da competição e, claro, não passe vexame, né? Porque a gente tem alguns cases, né, Jameli? A gente percebe que o Corinthians e o São Paulo são cases de sucesso. Mas, por outro lado, a gente tem o Vasco e o Botafogo, que não são de sucesso, né? Fracassaram, cederam a sua marca, mas dentro de quadra não conseguiram o rendimento desejável. Então, o Santos, com uma marca fortíssima, ele tem que entrar na competição, no mínimo, para brigar lá em cima. Então, qual que é o orçamento que você planeja trabalhar, Jameli? Bom, você está coberto de razão. Você tem o case do Palmeiras, você tem o case do Fortaleza, você tem esses cases que são times de camisa e que não deram certo, né? O Vasco e o Botafogo, eu não sei se não deu certo, deu meio certo, vai. Eles não tiveram o sucesso do São Paulo, do Corinthians, e também o São Paulo e o Corinthians não ganharam ainda, hein? Né? Eu acho que o case de sucesso que a gente tem, o melhor que tem é o Flamengo, que está trabalhando nisso há muito tempo. Só para você ter uma ideia, para contar um pouco a história de por que o cara fala assim, mas por que o Jameli está fazendo basquete? Eu tenho uma empresa de marketing esportivo que chama Total Player, e a gente faz a bilheteria e sócio-torcedor de vários clubes do NBB há mais de 8 anos. Então, a gente tinha o Bauru, o São José, o Macaé, deixa eu lembrar mais, Mogi. A gente sempre teve porque a gente fazia a bilheteria, o sócio-torcedor, e a gente foi entrando no mundo do basquete, prestando serviço. Eles são clientes nossos. Então, a gente viu que a NBB
na minha opinião, é a liga mais organizada do Brasil e bobeada da América do Sul. A NBB é a liga... A gente não pode comparar com o futebol, porque o futebol ele vem sozinho, né? É fácil o futebol, né? O torcedor é apaixonado, vem. A NBB não, a NBB está ganhando espaço pelo trabalho dela. E você vê que eu participei de várias reuniões já da NBB, é impressionante como é objetiva, clara, os times se ajudam, realmente é uma liga, os times se ajudam. Então, a gente sabe os orçamentos dos times, né? E você falou bem. Tem orçamento. O Flamengo, a gente tem uma ideia, porque o Flamengo tem, além de patrocínio, tem o aporte do clube e ele tem projetos sociais que ajudam muito. A nossa ideia, no primeiro ano, a gente não pode fazer projeto social, tem um trâmite, né? No segundo ano, a gente já pode ter projeto social, tanto federal, como estadual e municipal. Então, é uma fonte de renda que a gente de saída não tem, mas pode ter. O Flamengo tem hoje. Desses 12 milhões, com certeza, uns 8 milhões vêm de projetos de lei de incentivo. O Pinheiros faz muito bem isso, o Paulistano faz muito bem isso. Então, a gente está pensando em fazer isso também. E o que a gente sabe é que com 12 milhões é o Flamengo, que é o time a ser batido, que os caras têm os melhores jogadores, treinadores, estrutura. E daí vem atrás o Minas com 10 milhões, vem o São Paulo, que eu acho que é com 10 milhões também. E daí vem os outros times, que tem desde 2 milhões até 6, 7, 8. Você me perguntar quanto que eu quero, o quanto que a gente vai brigar, o quanto que o projeto precisa de orçamento, o máximo possível. O máximo possível, porque é aquele negócio. Se a gente conseguir 50 milhões, a gente traz o LeBron James. Se a gente não conseguir, a gente vai ter que brigar. Então, primeira coisa, a gente tem que bater essa meta da NBB, que é o mínimo do orçamento para você poder ter a licença e poder ser aprovado, porque a gente também tem que ser aprovado pela Liga, já tem uma conversa... Quanto que é esse mínimo mesmo, Jameli? Quanto que é o mínimo mesmo? Cara, eu não sei exatamente, cara, assim, de cabeça eu não sei exatamente, mas a gente tem que buscar a primeira coisa, esse mínimo, e depois o que vier, né? A nossa ideia é fazer um time com 3 estrangeiros bons, com americanos. A ideia da nossa parceria com o Inter também é ter jogadores da cidade de Santos, jovens. A gente tem que jogar a Liga de Desenvolvimento. A Liga de Desenvolvimento são jogadores sub-23. Quer dizer, vai ser uma oportunidade para o jogador de Santos, que começou em Santos, não ter que sair para jogar em Franca, para ter que jogar em Bauru, para ter que jogar no Pinheiros, para ter que jogar no Paulistano. Você sabe que tem um que saiu de Santos, que está jogando no Paulistano, está arrebentando. Então, a ideia é a gente fazer essa mescla, né? A gente também já tem um pré-contrato assinado com um treinador top, que eu não posso falar, porque a gente tem um contrato de segredo. Né? É brasileiro? Brasileiro top, e ele tem uma forma de pensar muito legal, combina com a gente, né? A gente vai... Porque assim, também tem esse outro lado, né? Eu sou vamos dizer, o encarregado, o CEO, ou o presidente, sei lá, o que for, o diretor do projeto. Eu entendo de basquete, de jogar 3-2, 4-1, e pick and roll, sei lá, eu entendo de basquete. Eu não sou um esperto, cara. Eu não sou. É diferente se eu estivesse montando um time de futebol, que foi o que aconteceu em 2010. Eu era o responsável em 2010 pelo time de futebol, mas era o responsável de ver o jogador, negociar contrato, ver se o cara encaixava com o que o Dorival Júnior queria, porque o Dorival era o treinador, mas eu era o gerente de futebol. Então, quem que a gente contrata, quem que a gente não contrata? É um cara caro, é um cara barato? No futebol, eu tenho esse controle. No basquete, eu tenho até a página 2. Eu não sou um expert. Eu não posso... No futebol, eu posso entrar no campo e dar um treino, porque eu já fui treinador. No basquete, eu não posso entrar na quadra e dar um treino de basquete. Eu não sou especialista, né? Eu sou um apaixonado pelo esporte, eu entendo do esporte, mas a gente tem esse lado também. Então, está tudo engatilhado, já está tudo conversado. A gente está falando da Prefeitura de Santos também, que pode ajudar a gente muito. Né? Agora não é o momento de falar com o prefeito, com o Rogério Santos, porque ele está com um problema muito maior, que eu acho que todos nós estamos, né? Que é um problema muito maior que a pandemia, cara. A prioridade hoje não é o basquete, é a prioridade 715 da prefeitura é o basquete, ou mais até, e do Santos também, né? Mas tivemos 2 conversas com o Flávio Jordão, com o prefeito, lá na prefeitura. Eles são muito favoráveis ao projeto, eles acreditam que também Santos precisa de um time de alto rendimento, de um outro esporte, que não seja a Portuguesa Santista, o Jabaquara e o Santos, porque são os 3 de alto rendimento que a gente tem hoje em Santos. Então, tem o apoio da prefeitura, eles vêm com muito bons olhos, através deles também
buscar esses patrocinadores, né? Porque tem empresas grandes no Porto de Santos, na Prefeitura de Santos. Então, eu acho que é um conjunto entre nós todos, vocês da imprensa também, os apaixonados pelo basquete, as pessoas que trabalham no basquete há muito tempo, o Santos Futebol Clube, o Santos Mob Dicks, que é o nosso projeto, todo mundo, os empresários de Santos também, valorizar a cidade, para a gente fazer um time legal, para a gente fazer um time bom, e cai no que você falou, né, Halley? O Santos não pode fazer um time de basquete ou de bolinha de gude, que seja, ou de pebolim, que vai jogar contra o Flamengo na Arena de Santos aí, tome 30 pontos. Sem dúvida. Não pode jogar um clássico, um Sansão, ou um clássico com o Corinthians e a gente perca de 25 pontos. Né? Então, tudo isso já está no escopo do projeto, já está pensado, né? E se tiver que adiar por algum motivo, por um ano, a gente vai adiar, não tem problema, a gente não vai fazer loucura, é muito pé no chão, é uma coisa que a gente pensa de deixar um legado para a cidade, que daqui a 4, 5 anos continue rodando o basquete de alto rendimento em Santos e evolua, né? Então, a gente conta com o apoio de todo mundo e, claro, né, o apoio do torcedor do Santista, né, cara? É muito importante quando voltar às arenas aí, quando voltar à Vila ter torcida. Imagina fazer um jogo, uma casadinha, o cara vai assistir jogo de basquete, depois vai na Vila assistir um jogo de futebol, numa quarta-feira. Então tem muita possibilidade de fazer muita coisa legal aí. A gente sabe até que, inclusive, Jamel, a cidade de Santos tem um problema enorme há muito tempo, né? Que a Arena Santos, quando foi construída, há 3 administrações atrás, o que acontece? Foi superdimensionada para a realidade do esporte da cidade. Então, o esporte da cidade não tem como, a não ser em formas e ações pontuais, encher o ginásio. Ela encheu, a maioria das vezes, com eventos religiosos das diferentes fés das pessoas. Então, é isso que aconteceu. E no caso, o Santos conseguiu isso uma vez quando teve aquele futsal com o Falcão. Você lembra bem, Jamel, ele se acompanhou bem tudo isso, e ali foi um sucesso. Eu que fui o contato do Falcão, porque o Falcão jogou com o meu irmão futebol de salão, e eu era o gerente de futebol naquela época. Sim, eu lembro. E o Luiz Álvaro queria ter os melhores do mundo, e a gente conseguiu, porque tinha o Pelé, né? Tinha o Neymar naquela época, sim, a Marta e o Falcão. Exatamente. E o time do Falcão, ele foi campeão, e era para ter sido campeão como se fosse a Libertadores, né? E era para ter sido campeão mundial, porque daí o time foi extinto, acabou com o time, e o time não jogou, quem foi jogar foi o vice, que eu não lembro quem era Malvi, eu acho, e foi jogar e foi campeão a Malvi, que o time do Santos tinha ganho. Tinha ganho. Né? Só para dar esse parênteses. Então, a gente tem uma arena em Santos sensacional, que se você não tiver eventos ali, foi uma das coisas que a gente conversou com a prefeitura, né? Você tem que ter eventos, tem que movimentar aquele pedaço da cidade, tem que movimentar aquela arena, e tem que levar um time de basquete lá, pô. Mas, Jamel, então, é aí que entra. O futebol não foi tão difícil você colocar público, por quê? O santista, ele gosta de basquete, isso é fato, tá na tradição da cidade. Porém, para público, para a arena, numa modalidade que há muito tempo está parada, num primeiro, no segundo, no terceiro jogo é fácil, de repente. A sequência disso, vão ser montadas estratégias para isso, porque você vai ter que ter aí uma integração com o pessoal do futebol profissional para estarem presentes, para chamarem público, porque não é tão simples assim, você sabe, um ginásio para 5.000 pessoas, você fazer com que o torcedor santista, que muitas vezes não coloca esse público dentro da própria Vila Belmiro, né, para uma modalidade que não é, nesse momento, uma modalidade que os ginásios da cidade enchem mesmo quando o Inter joga. Se baseia muito nos associados naquela comunidade pequena do basquete. Significa importante, mas pequena, né? Isso tudo também já está sendo pensado, porque assim como você falou que o Santos não pode tomar de muito para adversários, obviamente, também não pode ficar com uma Arena Santos de 5.000 pessoas com 500 lá dentro assistindo um jogo. Bom, primeiro, vamos lá, não é tomar de muito, a gente tem que entrar, o Santos tem que entrar para ganhar, meu. Eu falei não, tomar de muito. Sim, eu tô falando em tudo dar errado. Eu entendi isso. Eu entendi também quando você falou isso. Dando errado, por exemplo, né? Dando errado, o que aconteceria? Não estou dizendo que isso vai acontecer. Não, então, a camisa do Santos, cara, como eu falei, é no pebolim, é no ping-pong, é na bolinha de gude, tem que entrar para ganhar, não tem como, né? Se vai ganhar ou não, é outra coisa. A gente tem outros 16 clubes também querendo ganhar, não é fácil. E gente que já está no mundo do basquete fazendo bem feito há muito tempo. O nosso desafio não é fácil, você bater os times. Eu não falo nem de Flamengo, de Minas, de Pinheiros, não. Eu falo de Caxias,
eu falo do basquete cearense, eu falo desses times aí que estão na metade, que nem a gente acompanha muito de perto o Bauru, porque a gente trabalha com eles, a gente acompanha muito de perto o Mogi. O Panela de Pressão em Bauru é um ginásio que cabe 1.200 pessoas e tem 1.200 pessoas no jogo. A gente faz o sócio-torcedor lá e a cidade de Bauru compra a ideia. Franca, não preciso nem falar. Mogi tem uma arena sensacional, lota. A gente faz o sócio-torcedor do Mogi, quando a gente lança um programa, vende rapidinho. Então, eu acho que Santos, se você for comparar Santos com Mogi, com Bauru, com Franca, Santos é uma cidade que tem esse punch, dá para encher lá. Concordo com você que não é fácil, mas vamos lá. Se a gente começa a fazer um time legal, as pessoas entendem do basquete, a gente marca horários bons, a gente faz promoções boas, o sócio-torcedor, a gente pensa em fazer uma linha de roupa do Mob Dicks, boné, camiseta, não só de time, do time do jogo. A gente já tem fechado, isso é uma coisa legal, a gente já tem fechado com uma marca de material esportivo que vai fazer o material esportivo não só para o basquete NBB, se tiver o time, mas para o feminino, todo mundo igual, feminino, cadeirante, para a base do Inter. A gente já tem uma marca que já gostou da ideia e está com a gente. Então, a gente pensa também em fazer uma camiseta polo, uma camiseta regata, chinelo, bermuda, do Mob Dicks, porque isso vai trazer receita e a gente vai fazendo com que a ideia, a marca Santos Mob Dicks comece a espalhar. E daí você tem, se a gente começar o primeiro jogo com 500 pessoas, excelente. E daí a gente tem uma arena para 5.000, cara, o objetivo é botar 5.000. E daí as coisas vão andando, na segunda temporada, depois a gente põe 3.000 pessoas. Eu lembro bem do time do Falcão, quando tinha o futebol de salão lá, eu ia assistir jogo lá. Era na época do Neymar e do Ganso, o Ganso e o Neymar iam assistir. Sim. Né? Então, eu acho que essa integração tem que acontecer. A prefeitura ajudando com projetos sociais, que as crianças vão lá também, porque também você não precisa cobrar ingresso de todo mundo. Né? Para projeto social, você pode dar esses ingressos. Você cobra de outras pessoas por outro lado. Você faz um camarote lá legal e cobra caro dessas pessoas que vão querer ter uma experiência do match day, né? Diferente, vão cobrar um ingresso mais caro e vão pagar mais caro por um ingresso, que a gente pode subsidiar os ingressos mais baratos da molecada, dos projetos sociais, de escola estadual, escola municipal, sei lá. Então, a gente tem esse plano de marketing desenhado, né? Só que nosso foco agora, como todo mundo, né, cara? Vocês aí na rádio também, vocês precisam do cheque dos patrocinadores para fazer funcionar. Nós do Mob Dicks também precisamos do cheque dos patrocinadores para fazer funcionar. E tudo depende do tamanho desse cheque, de quantos zerinhos vão ter aí nesse cheque para a gente fazer o nosso time e o projeto todo. Eu torço particularmente que o orçamento seja alto, né? Porque eu também. Como a gente comentou, né, Jameli, é difícil fazer basquetebol. Por mais que Santos seja uma cidade, uma região que respira basquete, é uma pena que Santos não tenha uma equipe do seu nível, né? Do nível das tradições do basquetebol santista. O Internacional faz um trabalho excepcional, mas é um trabalho que está aquém do que a região pode propiciar. E a gente espera que o Santos, a logomarca do Santos, né, essa marca tão forte associada ao teu projeto, Jameli, que de fato venha suprir essa carência, né, do basquetebol e, sobretudo, do praticante de basquetebol. A região é muito forte e, conversando com até alguns atletas, Jameli, houve um certo receio quando se teve essa informação de que o Santos estaria por detrás desse projeto, que muitos jogadores de fora da região viessem a abarcar nesse projeto e os jogadores da região fossem marginalizados, né, colocados de canto, né, pouco aproveitados. Então, como você já falou sobre o técnico, que você já tem o técnico praticamente engatilhado, queria te perguntar, o técnico é de Santos? Eu sei que você não vai falar o nome, mas se for de Santos, a gente já tem alguns nomes na cabeça, né? E não é de Santos, não. Não é de Santos? Tá. Não. E uma segunda pergunta, eu queria perguntar para ti se você lembra do case da Unisanta. A Unisanta, quando teve time de basquetebol, lotava os ginásios. Era incrível. Os resultados não eram excepcionais, mas o ginásio estava sempre lotado. Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro, sempre lotado. Então, aqui tem público. Eu não tenho dúvida que o basquetebol de Santos tem público para acompanhar a equipe do Santos, mas tem que ter um time a contento, né? Então, eu queria que você falasse sobre esse case da Unisanta,
se você se baseia um pouquinho nele, eu lembro que o técnico era o José Medalha, técnico super renomado, com passagem pela seleção brasileira, identificado aqui com a região, e que tinha um americano que era o esteio da equipe, que era o Andrew Moulton. Ele carregava aquela equipe, mas também tinha um parceiro ao seu lado que era muito identificado com a região, que era o Isaías. Então, acho que é um modelo que você pode seguir agora com a parceria com o Santos, né, Jamel? É verdade, eu concordo 100% com você. A Santa Cecília, né, sempre teve uma participação não só no basquete, mas em outros esportes olímpicos também, né? Então, a gente vai conversar com a Santa Cecília, lógico, é um case excepcional. O jogador da Baixada Santista, de qualidade, tem que ficar em Santos, essa é a minha ideia, né? Hoje não acontece isso, né? Você tocou que o basquete em Santos sempre foi muito ativo. Eu vejo que as pessoas que fazem basquete, eu tenho conversado muito, eu vou falar, né, que a gente já abriu aqui, com o Eduardo Doce, lá do Inter, com o Pedro Custódio, falei com a Carmen do feminino, que eu vejo essas pessoas que são guerreiros, e outras pessoas também que a gente, não vou lembrar de todo mundo agora, mas que são guerreiros, que fazem o basquete, com a faca no dente e a cara e a coragem, né? E sempre tiveram dificuldade. É difícil fazer esporte, é difícil fazer o basquete, é difícil fazer qualquer outro, o vôlei e qualquer outra modalidade, né? Tudo que não é futebol aqui no Brasil é difícil você conseguir. Mas o modelo é exatamente isso que você falou, é a gente ter uma fábrica, né, a longo prazo, nem a longo prazo, a médio prazo, uma fábrica que é o Inter, que produz jogadores, só que essa fábrica vai deixar esse produto em Santos, não tem que sair. Então a gente vai fomentar a base. O feminino também, as meninas do basquete, conversando com a Carmen, as meninas do basquete, todas elas vão para fora, não tem como jogar, né? Então, a base, eu acho que tem que começar. Para a gente ter um projeto de longo prazo, a gente tem que ter a base, isso em qualquer esporte, em qualquer lugar. Então, o Inter fazendo essa parte da base, que já tem uma tradição, tem pessoas que são profissionais lá, que trabalham muito bem, que vão para frente, o Inter. Depois a gente tem que ter, claro, quem são os jogadores que se identificam, os jogadores de Santos que estão jogando na NBB. Vamos buscar esses caras. Se a gente puder trazer todos, ótimo. Se a gente puder trazer um, traz um, né? Só que a mescla que a gente tem que trazer, 3 estrangeiros, vamos trazer 3 americanos, mas como vai trazer um americano com o dólar a 6,50, cara? É difícil. Vamos trazer um americano, traz 2 argentinos, traz um uruguaio. Putz, quem é o bom do basquete chileno? Traz o cara, sei lá. Vamos tentar esses estrangeiros? Vamos. E quem são os jogadores que realmente que não são de Santos, não são da base, mas que podem ajudar a gente? Jovens. Estão esses 4. Beleza. E quem são os caras top mesmo? Vou falar que nem cada time tem o Bauru, tem o líder, que nem o Chamel foi muito tempo o líder lá, o Taylor, o Larry Taylor foi muito tempo, o Marquinhos e o pessoal lá do Flamengo são identificados com esses times, né? Então, a gente tem que buscar e fazer uma mescla, que eu falei. Jogadores experientes para você ter um time forte, jogadores jovens da base de Santos, jogadores bons, que se possível, de nível de seleção, brasileiros, e o resto e o pessoal. A gente tem que montar um time equilibrado, né? Mas isso aí, eu acho que já é a página 3, a página 4. Essa é a parte, vamos dizer, divertida do negócio, a parte gostosa do negócio, né? A gente agora está trabalhando muito, de verdade. Eu estou mergulhado nesse projeto de cabeça. Eu estou fazendo muita coisa hoje. Hoje eu sou scout do Olympique de Marseille, aqui na América do Sul. Sou comentarista. Está trabalhando com o São Paulo? Está trabalhando com o São Paulo? Esse cara é complicado, viu, bicho? Esse cara não é mole, não. Não sei como que o pessoal do Santos aguentou tanto tempo aí. Ele está há 2 meses no time lá, eu estou falando com o cabelo em pé, cara. São Paulo é o treinador do nosso time hoje. Estou dando aula nos cursos da Comebol e da CBF, né? Da CBF Academy, para treinadores. Então, eu estou fazendo várias coisas que eu, devagarzinho, eu vou tentando conciliar, porque se realmente eu quero fazer alguma coisa, eu tenho que mergulhar de cabeça. E esse projeto do Santos Moby Dick, eu estou mergulhando de cabeça. Então, eu estou deixando de fazer várias coisas que eu, até um mês atrás, estava fazendo. Estou começando a deixar um pouco de lado esse outro lado do Jamel, vamos dizer, né? Empresário, scout do Olympique, professor da CBF e tudo mais, para focar no Moby Dicks, né, cara? Tô já vendo até apartamento para alugar em Santos aí. Se tiver alguma oferta boa, pode me avisar, meu.
Opa. Olha, Jameli, queria te agradecer muito pela participação conosco, agradeço também ao Halley Rodrigues. Só mais o nosso uma, tempo mãe. por hoje vai estourar, Só mais Halley. uma. Não dá, só se o Jameli responder em 1 minuto. Se você fizer em 1 minuto, ele em 1 Puta, minuto... é difícil, hein? Eu falo pra caramba, você Então, percebeu, hein? tá estourando aqui, Não, mas pode Halley. manda, Halley. Rapidinho, Papum. o futsal do Santos foi um baita de um case de sucesso, né? Em 2011 ele acabou, eu estava lá no Japão, e eu ouvi muitas histórias, né? Lá no Japão, por que do futsal do Santos acabou? Muita questão de vaidade, o presidente acabou não querendo que continuasse. Você tem esse receio de um basquetebol também não ter o amparo do Santos assim, do dia para a noite? Não tenho, porque tanto com o presidente Rolo, que foi o antigo presidente, como com o presidente Rueda agora, os dois adoraram o projeto, são apaixonados pelo basquete, são incentivadores dessa área do Santos de ter alguma modalidade diferente. O que eu tenho receio é a gente não conseguir os patrocinadores. Esse é o meu maior medo, o maior desafio que a gente tem é esse. Agora, o presidente Rueda, pessoalmente, a gente conversando, ele falou, eu acho muito legal esse projeto, contem com o meu empenho, até pessoal, para buscar no meu network, buscar essas pessoas que podem aí ajudar o time, ajudar a buscar esses patrocinadores. Mas o futebol de salão naquela época acabou porque acabou o patrocínio, né? E daí teve uma confusão, o time não podia, o clube, né, não podia bancar o que estava acontecendo. Mas a gente tem um contrato de 3 anos, a gente tem um contrato o modelo de negócio é muito bom, que a gente foi adaptando a situação do Santos, a situação de pandemia, a situação de tudo, né? A gente está pensando em ter 500 pessoas ou 5.000 pessoas no ginásio, mas a gente não tem, a gente tem 0 hoje, né? Então a gente tem que se adaptar, cara, tem que ir ver. Mas eu não tenho receio, não. Receio por parte do Rueda e por parte do... Tem que falar também, o Celso Jatene, que é o presidente do Conselho Deliberativo. Ele foi um dos caras que ajudou a gente fazer esse projeto novo. Ele foi um dos caras que... Falei com ele por telefone umas 2, 3 vezes. Que é um cara que gosta desse projeto também. Então, tem tudo para dar certo, cara. A gente só precisa agora trabalhar bem, trabalhar todo mundo em conjunto. Eu peço aí a ajuda de todo mundo de Santos que puder dar um grãozinho de areia aí. Se for um grãozinho, ótimo. Se for um caminhão, melhor ainda. Mas para o projeto sair. Olha, fica tranquilo, Jameli, que o programa é de Santos, mas pelo YouTube nós estamos aí para todo o planeta, né? Afinal de contas, temos aí 8% do nosso público, inclusive até fora do Brasil, que nos acompanha no nosso canal. Então, por todo o Brasil, o pessoal vai estar vendo isso daí. Quem tiver interesse vai estar podendo entrar em contato, sim, e estar apoiando. Jameli, com certeza esse papo é tão legal que, passado algum tempo, a gente vai ter uma nova conversa para você atualizar a gente. O que tem de novidade, o que não tem, se vai dar ainda para esse ano, se vai ficar para o ano que vem, porque isso, assim, é muito importante. Halley Rodrigues, muito obrigado por ter participado, Jameli também, e um dia também a gente vai bater outra live depois para falar também de Santos Futebol Clube, que você é um papo muito bom aí para falar de futebol, e a gente troca uma ideia, eu, você, Leonardo Fontes, Halley Rodrigues, e vamos fazer uma próxima também. Agradecemos a todos aí pela participação que estão nos assistindo, né? Não esqueçam de se inscrever no canal e também, se gostaram desse vídeo, deixar o seu like, tá? Até a próxima, pessoal!